Bom dia, irmãos, mais um domingo que se inicia, e para nós começarmos a louvar ao Senhor, antes eu queria ler um texto que está em Salmos 33, 22, que diz: Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos louvar o Senhor. Queridos irmãos, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 5 e versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Queridos, essa mensagem, esta palavra foi dada por Moisés, num momento muito especial da sua vida, em que Moisés, ele traz aqui as últimas disposições a Josué. E aqui as últimas recomendações. Aqui uma troca de liderança. Moisés, ele está saindo, ele está deixando, porque ele sabia, já tinha sido revelado por Deus, que Josué seria o seu sucessor. E ele traz uma mensagem aqui muito gratificante, mas uma mensagem de muita confiança, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento à vida de Josué e também ao povo de Israel. E quando Deus traz esta palavra ao coração de Josué, a gente sabe que esta palavra ela é reforçada por Deus a Josué. Quando a gente começa a ler o livro de Josué, logo no primeiro capítulo, a gente lê aquela passagem tão conhecida que muitos de nós sabemos até de cor, quando ele vai dizer: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que vá. E aí Moisés, ele traz esta palavra ao coração de Josué, uma palavra de ânimo. E a primeira palavra que Josué traz de ânimo ao coração de Josué e ao seu povo é que nós servimos o mesmo Deus de Israel. Nós não servimos a homens. Moisés, possivelmente, ele podia dizer, olha, a igreja, o povo aqui, quem salvou e quem libertou o povo lá do Egito foi eu. Lá, quem tem autoridade sobre o povo sou eu. Mas Moisés, ao invés de dizer isso, ele vai dizer para o povo de Israel, e ele vai dizer para Josué, olha, o nosso Deus é o mesmo. E nós falamos isso hoje. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda epístola, ele vai dizer, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é apenas o povo de Israel, mas nós somos povo de Deus. E nós servimos este mesmo Deus, o Deus que conduziu o povo do Israel lá durante toda a travessia do deserto. Nós temos este mesmo Deus e nós servimos a este mesmo Deus. Mas a segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, de maneira muito clara e objetiva, é que nós temos que sempre prosseguir adiante. Nós não podemos parar. Aqui não era tempo de ficar lamentando, chorando, repensando, remoendo coisas da liderança de Moisés, mas aqui o povo tinha que caminhar à frente, e o povo não podia parar. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos pensando em retomar as nossas atividades, estamos estudando, estamos reunindo o conselho, conversando, vendo a melhor forma, o melhor dia, a melhor hora de nós restabelecermos os nossos cultos presenciais. E aí vai ser uma alegria muito grande, poder rever os irmãos, poder abraçar os irmãos. Eu creio que no início ainda não vão poder abraçar, vai ser aquele cumprimento de cotovelo, meio que de lado, ou então um chutinho de lado entre os pés, mas só pelo fato de nós sabermos que está chegando o dia em que nós vamos poder, obedecendo todas as normas e todos os cuidados que nós vamos precisar ter para a retomada das nossas atividades presenciais, a gente sabe de tudo isso, e a gente sabe que vai ser uma bênção muito grande. Mas, mais do que isso, a gente sabe que nós temos que seguir adiante. Nós não podemos parar. Nós não podemos ficar murmurando, lamentando por conta dessa situação. Nós não podemos voltar no passado, nós não podemos reverter. O ser humano, nenhuma potência do mundo, conseguiu ainda hoje alguma coisa que pudesse trazer a cura. Existem vacinas que estão sendo testadas e nós temos orado a Deus e pedido a Deus para que Deus possa nos estabelecer logo uma vacina para que ela seja efetiva na sua eficácia com respeito aos anticorpos que nós precisamos para o combate desta enfermidade que tem assolado a humanidade de modo geral. E nós estamos orando por isso. Mas nós temos que seguir adiante. Seguir adiante. Nós temos tido uma série de mensagens nos cultos da noite, que tem como tema, vamos recomeçar. É um convite que nós temos feito a cada um de vocês, e recomeçar da onde estamos, recomeçar com o que nós temos, e com o que nós temos, e onde nós estamos, confiados no poder de Deus, temos muitas coisas boas pela frente a receber do nosso Deus. E por quê? Nós servimos o mesmo Deus de Israel. Temos que seguir adiante. Por quê? Temos que seguir adiante. Porque temos que confiar nos nossos governantes? Porque temos que confiar nos médicos? Porque temos que confiar na gente mesmo? Olha, pastor, estou assim, bombando. Meus exames estão todos ótimos, estou usando máscara, estou usando álcool em gel, estou usando, sabe? É confiado em quem? E aí, aqui o texto ele vai dizer para a gente que nós temos que seguir adiante, confiados na força, na coragem e nas nossas ações fundamentadas no Senhor. A nossa força,
A nossa coragem e as nossas ações devem estar fundamentadas no Senhor. E somente isso. Foi isso que Moisés, ele traz aqui a palavra a este povo. Quando ele vai dizer para o povo, olha, vocês têm que prosseguir. Vocês têm que prosseguir segundo todo o mandamento do Senhor. Não foge do mandamento do Senhor. E prosseguindo segundo o mandamento do Senhor, sejam fortes, sejam corajosos, não temais, nem atemorizeis. Mas por quê? Ele fala o porquê, ele fala o motivo pelo qual nós não devemos temer nem nos amedrontar. Ele vai falar o porquê, ele vai dizer que este porquê é porque Deus vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção, de que este Deus, Ele não apenas aponta o caminho, Ele não fala para a gente, olha, vai para lá, ou então, vem para cá, ou então, o caminho é aquele. Não, Ele diz, vem comigo, olhais, eu vou com você, vamos juntos, num caminho que Ele propôs para cada um de nós. E nessa caminhada, a gente enfrenta os desertos. Nesta caminhada, a gente enfrenta as lutas. Nesta caminhada, a gente enfrenta as aflições da vida, que é normal e natural da vida humana. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós somos mais do que vencedores, como o apóstolo Paulo assim nos ensina. E a minha oração é que Deus fortaleça o seu coração, para que Deus te torne forte, para que Deus torne o seu coração e as suas ações corajosas, que você não possa temer, para que tenha a convicção e a certeza dessa presença de Deus na sua vida. Mesmo que seja para um recomeço, com tudo aquilo que sobrou. Todos, pastor, só sobrou caco, só sobrou destroços. Mas eu quero convidar você a se levantar, a se reerguer, diante de uma confiança e uma força que vem de Deus, para continuarmos seguindo frente e para frente, para a glória e para a honra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos agracie. Nós teremos algumas classes hoje, todas as classes funcionando. Nós temos a classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Colina. Nós temos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Nós temos a classe de casais. Nós temos a classe de teologia. Nós temos a classe de adolescentes. Nós temos a classe de jovens. Nós temos a classe de vida cristã. A classe Vida Cristã, ela vai continuar se reunindo aqui nessa plataforma, no YouTube e também no Facebook, mas as outras classes têm um aplicativo, já tem os links já compartilhados nas nossas redes sociais e também será compartilhado, né, através aqui do YouTube logo após a oração. Então, você pode procurar uma classe, participar, e que Deus possa falar ao seu coração. Nós temos orado a Deus. Essa semana nós tivemos mais uma ação da Caixa Não Está Vazia, com algumas igrejas do presbitério e também com a nossa igreja. Então, ajude-nos a ajudar outros. Ajude-nos a ser bênção na vida de irmãos e irmãs que têm tanto carecido e necessitado de ajuda pontual, uma ajuda temporária, nesse tempo difícil, em que muitos perderam seus empregos, diminuíram seus empregos, muitos estão enfrentando situações difíceis, e nós, como igreja, temos procurado abençoar estas vidas. Que Deus te dê uma aula abençoada, que você aprenda bastante da palavra de Deus, pegue caneta, pegue um bloco, pegue um caderno, anote tudo para que você possa aprender o máximo possível, para que você possa transmitir a outras pessoas. E hoje à noite, hoje às 15 horas, temos a nossa classe de escola bíblica dominical para as nossas crianças, às 15 horas, e à noite, às 19 horas, o nosso culto. Participaremos todos juntos, com toda alegria, e eu quero, última palavra, trazer a você um incentivo. Faça dessas nossas
programações, uma ferramenta de evangelização, meu irmão. Compartilhe nas suas redes sociais. Convide amigos, irmãos, para poderem assistir o culto. Temos trabalhado sobre uma mensagem temática em que tem como tema, vamos recomeçar? É um convite que a gente está fazendo. Talvez você conheça alguém que esteja precisando ouvir desta palavra. Que nós não sejamos egoístas, né, com essa palavra somente para a gente. Compartilhe essa palavra com alguém. Convide alguém para poder participar do nosso culto, para ouvir esta mensagem de Deus, que Deus tem para o coração de cada um, de maneira muito particular e de maneira pessoal. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de podermos aqui, ó Deus, compartilhar a Tua palavra. De podermos, ó Deus, pregar a palavra do Senhor e dizer, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama e o quanto nós fomos alvos deste amor. Obrigado porque o Senhor não nos desampara, o Senhor cuida da gente. Cuida, Senhor Deus, de cada família. E agora visita, Pai, cada coração. O Senhor sabe que cada um deles precisam e necessita, Senhor Deus. E que eles sejam supridos por Ti a cada dia. E que tenhamos, ó Pai, agora um tempo precioso de aula, de estudo da Tua palavra. Que possamos ser alimentados, edificados, para que possamos também ensinar outras pessoas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha uma boa aula. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Bom dia, meus irmãos. Que bom que temos mais um domingo para juntos aprendermos da palavra de Deus, para juntos estudarmos, para juntos sermos edificados pelo Senhor. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, pedimos que Deus possa estar nos usando para que possamos transmitir aquilo que Ele, o nosso Deus, quer falar ao coração de cada um. Nós estamos dividindo em salas, aqueles que forem permanecer conosco, meu agradecimento. É muito bom, é muito gostoso, é muito importante a gente aprender da palavra de Deus. E não só aprender da palavra de Deus, mas colocar em prática no nosso dia a dia, colocar em prática nas nossas ações, nas nossas atividades, na nossa casa. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo do Senhor, com certeza. Eu quero, nesse momento, antes de iniciar a nossa sala, a nossa aula, eu quero aproveitar a oportunidade e quero agradecer aos irmãos que têm trabalhado e feito com que as nossas aulas, mesmo gravadas, sejam reproduzidas dentro da vossa casa. Nós temos irmãos que têm feito isso com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo. Então eu quero estar aqui, neste momento, agradecendo muito a vida do Anderson e da sua equipe, que tem feito o trabalho de forma brilhante, um trabalho que realmente tem abençoado vidas, tem abençoado a nossa vida como professores, tem abençoado a vida da igreja no todo. Então, irmão, que Deus continue a derramar graça, paz, a derramar bênçãos sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre tudo que vier às tuas mãos. Transmita o nosso agradecimento a toda a equipe e realmente sem vocês essa aula não estaria sendo ministrada e sendo levada a tantas pessoas. A gente não consegue mensurar a quantidade de pessoas que são atingidas, que são abençoadas com essas aulas que são gravadas e fica aí à disposição na internet para que as pessoas possam, talvez não agora, mas em qualquer momento, estar aí assistindo. Nós, antes de iniciarmos propriamente a nossa aula, nós vamos orar a Deus, pedindo para que Deus possa estar nos abençoando, possa estar nos guardando, nos protegendo, dando-nos capacidade, dando-nos
sabedoria para que possamos falar aquilo que Ele quer para cada um de nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus para transmitir aquilo que Ele propriamente já tinha escrito e planejado, para que nesse domingo vocês que vão ficar conosco pudessem ouvir da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti, ó Pai, porque nós temos, ó Pai, essa oportunidade de estarmos juntos para aprender um pouco mais da Tua palavra, estarmos juntos para aprendermos sobre a vida de um profeta que há tantos anos atrás, ó Pai, nos traz tantas lições importantes para os dias de hoje, ó Pai. Nós vivemos, ó Pai, um período, ó Pai, difícil na nossa caminhada. Nós estamos vivendo um período diferente no nosso meio, no nosso mundo. Um período, ó Pai, em que temos que nos adaptar às coisas que até então, ou há bem pouco tempo, nunca imaginávamos que pudesse vir a acontecer, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos dado tranquilidade, o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado condições financeiras para nos manter, o Senhor tem nos dado o melhor desta terra, ó Pai. Nós temos uma boa casa, temos, ó Pai, tudo que nos é necessário para termos uma vida tranquila aqui sobre a face da terra, e tudo é Teu, ó Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a bênção de podermos administrar aquilo que o Senhor já separou para cada um de nós. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que está presente nesta sala. Louvamos a Deus para que o Senhor tenha guardado, protegido. E se porventura, Pai, no nosso meio, no nosso grupo aqui reunido, ó Pai, tiver alguém que necessita da Tua unção, da Tua bênção, da Tua cura, que o Senhor possa descer, ó Pai, com o Teu óleo, com o Teu bálsamo, e fazer, ó Pai, a purificação, que o Senhor possa estar nos guardando, nos protegendo, nos curando, tudo para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nos abençoa nesta manhã, nos guarda, e que possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na penúltima lição do nosso livro, Elias, um homem de heroísmo e humildade. Hoje nós vamos trabalhar juntos a lição de número 9. A lição de número 9 vai falar assim: cuidado com o inimigo. Cuidado com o inimigo. A lição vai trabalhar 2 Reis 22, 37, 38, 40, 51 e 53. E vai começar já em 2 Reis 1. Vamos já trabalhar algumas partes desse texto. O livro ele se divide em 10 lições, conforme eu falei na primeira aula. Então a gente está na 9ª, então a gente está na penúltima, e domingo que vem a gente encerra esse livro. Um livro que falou muito ao meu coração. Eu não sei se vocês que estão aí me ouvindo tiveram a oportunidade de acompanhar todas as aulas, mas as aulas foram aulas assim muito bem ministradas, por sinal, e as explanações foram assim bem legais e assim bem fácil de entender. Então, hoje a gente caminha para finalizar o livro, e nós vamos estudar hoje a questão o tema nosso desta manhã é cuidado com o inimigo. Tem um ditado que diz assim, ó: chegar ao topo é difícil, se manter lá é muito mais difícil. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Ronaldo, Fenômeno, eu gosto bastante de futebol, e ele exatamente falou isso, falou assim, ó, a gente chegar como o melhor jogador do mundo é muito complicado, porque a concorrência é muito grande, o esforço é muito grande, porque você tem que ter um bom preparo físico, você tem que se manter, você tem que ser o melhor daquele ano, ganhar algum campeonato
de preferência, principalmente campeonato europeu, no caso a Champions League. Então, estar no topo é muito difícil. Quando se chega no topo, se manter no topo ainda é mais difícil ainda. Então, eu quero iniciar a nossa fala dizendo assim, ó, se você chegou num patamar, que aquele patamar significa para você que você conseguiu, no seu planejamento, seja familiar, seja questão trabalho, seja questão espiritual, atingiu ali o limite, cuidado, porque se manter ali é muito difícil. E pior, muitas pessoas vão querer te derrubar. Isso vale para todas as esferas, irmãos, infelizmente. Seja no trabalho, seja na sociedade ou mesmo na igreja. Algumas pessoas vão querer te derrubar. Parece pesada a fala, mas é verdadeiro. Infelizmente, a gente vive em um mundo, e todo mundo sabe disso, em que existe concorrência para tudo que é área. Tudo existe a concorrência, tudo existe o desejo de ser melhor. Às vezes até de uma forma não pensada, mas as coisas acontecem e acontecem também na igreja. Não sei se vocês lembram, mas eu gostaria de citar aqui também, como parte da nossa aula, de um pastor chamado Caio Fábio. Eu, na minha adolescência, eu ouvia falar muito do Caio Fábio. Seus livros, suas pregações, o seu envolvimento político, as suas colocações nas TVs. Caio Fábio se transformou para nós presbiterianos, em uma certa época, a maior referência espiritual da nossa denominação. Caio Fábio viveu anos de grande bênção na vida da igreja, de um legado de muita inteligência, de muita busca da palavra de Deus, e esse homem realmente fez grandes coisas para o cristianismo, em especial para nós presbiterianos. Ele chegou no auge. Caio Fábio conseguiu chegar no topo, referente à questão assim de conhecimento, de se tornar conhecido. Mas quando ele chegou no topo, ele não conseguiu permanecer no topo. Ou seja, a glória, os prazeres, ou seja lá o que for, o contaminaram e o fizeram cair. Hoje, Caio Fábio continua falando, hoje ele já fala algumas coisas que são contrárias àquilo que a gente acredita, mas ele não permaneceu, ele não ficou no topo. Ele não conseguiu trabalhar dentro do coração dele tudo aquilo que em pouco tempo ele conseguiu conquistar. Ele sofreu e ele sofre, a gente sabe, muito com essa queda, e hoje ele trabalha dentro da sua mente algumas coisas que nem eu mesmo acredito que ele acredita. Mas é a vida. Por que eu falo isso? Falo isso porque a nossa lição de hoje vai falar com cuidado com o inimigo. E a última aula da semana passada, a lição tratou sobre a morte de Acabe e Jezabel. Acabou o reinado de Acabe. Acabe morreu, conforme foi falado, conforme foi descrito pelo profeta. As prostitutas se banharam no seu sangue e os cães lamberam o seu sangue, conforme bem definido pelo profeta. Com a morte de Acabe, o seu filho assume o reinado. Importante a gente salientar que, obviamente, o seu filho, ele trabalhou e ele aprendeu com o rei. Obviamente, ele vivia na casa do pai e ele via tudo que o pai fazia, tudo que o pai, as formas como o pai agia, o jeito como o pai agia, e aí fica até para nós um
um alerta de que nós somos responsáveis pelas, ou a grande maioria, mas pela grande maioria mesmo, das atitudes dos nossos filhos. Nossos filhos nos veem como espelhos. E o espelho sujo vai refletir alguma coisa ruim para o nosso filho. Então os nossos filhos veem as nossas atitudes diárias. Nossos filhos veem as nossas atitudes com as nossas esposas. Nossos filhos veem as nossas atitudes falando ou não falando de membros ou oficiais da igreja dentro de casa. Muitas vezes nós, que temos filhos adolescentes, percebemos alguns comportamentos dos nossos filhos, mas esses comportamentos eles são referentes a tudo aquilo que eles ouvem, que eles percebem e que eles escutam dentro da nossa casa. Por isso o nosso alerta sempre evitarmos de todas as formas de falar mal. Falar mal já está errado, mas evitar de todas as formas de algum comentário, quer seja vida pastoral, quer seja esposa de pastor, filhos de pastores, oficiais da igreja. Essas coisas a gente tem que evitar de falar. Para o nosso bem e para o bem da nossa família. Nós temos que amar. Independente de algumas coisas que a gente concorde ou não, o nosso papel é orar, é sermos diferentes, para transmitirmos aos nossos filhos essas coisas diferentes. E o filho do rei, ele tinha a mesma adoração, os mesmos desejos de seu pai Acabe. Ele era também, foi um rei, ele reinou muito pouco, ele reinou apenas 2 anos. A palavra em 1 Reis 22 fala assim, morto o rei, levantaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nesta água. Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Então lembra que nós estamos tratando dos reinos norte e reino sul. Então o reino norte morre, Acabe, e começa o reinado de Acasias. No reino sul, quem estava reinando nessa época era Josafá. Com a morte de Acabe, as coisas não mudaram para o profeta Elias. Ou pelo contrário, imagino que as coisas ainda ficaram pior para Elias. Por quê? Porque entra um novo rei, menino novo ainda, cheio de gás, sem experiência, que devia ter ouvido falar tudo de ruim da vida do profeta Elias. Porque Elias, irmãos, foi uma pedra no sapato dos seus pais, Acabe e Jezabel. Elias fez tudo, assim, obviamente, uma pedra do bem. Só que, obviamente, o rei não via assim. Então Elias trouxe a mensagem sempre contrária a tudo aquilo que Acabe e Jezabel queriam. Elias não titubeava, Elias, aquilo que nós temos falado aqui, Elias não tinha medo. Elias ia e transmitia aquilo que Deus mandava falar. Então o filho viu essa história acontecer no reinado total do seu pai. Então eu imagino que quando ele assumiu, ele falou, bicho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar esse camarada. Só que Acasias, ele reinou muito pouco tempo. Não sei se vocês conhecem a história de Acasias, mas Acasias, ele reinou somente 2 anos. E segundo a palavra de Deus, ele sofreu um acidente,
isso está relatado no nosso livro e na palavra de Deus. Não se sabe qual foi o tipo de acidente que ele sofreu, mas ele ficou no leito, ele ficou de cama. Alguns acham que ele teve uma fratura muito grande na perna e teve que amputar a perna ou deu algum tipo de doença na perna. Outros acham que ele caiu e pode ter fraturado a coluna. Enfim, eu não sei qual foi a real situação, mas a real situação fala que ele, após um acidente doméstico, ele ficou de cama. Tá, isso, o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos estudando? A lição de hoje fala: cuidado com o inimigo. Não brinque com o inimigo. E o que é esse inimigo? Esse inimigo que eu quero trazer para vocês é aquilo que a gente tem dentro de casa e que muitas vezes a gente não consegue mensurar e perceber. Nós temos vários ídolos, às vezes, que estão escondidos nas nossas casas. Muitas vezes a gente critica o católico, porque o católico tem um santo um santo lá que ele acredita e que ele adora. Está adorando um pedaço de pau, está adorando um material de gesso que não tem valor nenhum. Mas nós muitas vezes também, nós temos os nossos ídolos dentro da nossa casa. Às vezes nós temos dentro do nosso lar ídolos e a gente não consegue perceber que esses ídolos muitas vezes eles tiram a nossa paz. Tudo aquilo que nos leva distante de Deus ou que nos leva a fazer escolhas entre Deus e aquilo, e a gente escolhe aquilo, a gente está adorando algum tipo de ídolo. Nós temos ídolos dentro da nossa casa. Temos sim. E vocês estão cansados de ouvir isso, talvez vocês vão ouvir isso, meu pai, de novo ouvindo essa conversa, sim. Mas que essa lição leve você a uma reflexão de mudança. Leve você a uma reflexão de que já ouvi isso tantas vezes e continuo fazendo a mesma coisa. Que isso realmente sirva para que você consiga pensar e mudar algumas atitudes. Obviamente, se você não, graças a Deus eu não tenho. Louvado seja Deus. Que bom, que não tem nenhum ídolo, que não tem nada que te leva a trocar a palavra de Deus ou Deus por aquilo. Muitas vezes nosso ídolo é a TV. Muitas vezes o nosso ídolo é a TV. Quantas pessoas têm dificuldades, e eu estou falando da nossa denominação, não estou falando de nenhuma outra, em deixar, às vezes, uma novela para ir para um culto, para uma reunião de oração. Quantas pessoas têm dificuldades de ir a um culto porque naquele mesmo horário tem uma final de um campeonato, seja carioca, seja brasileiro, seja paulista, seja paranaense, mato-grossense, sei lá, qualquer um que seja. Isso se transforma em ídolos. Quantas pessoas eu conheço fanáticas por futebol? Eu já gostei muito de futebol, irmãos. Muito. Quem me conhece, vocês não me conhecem, mas quem me conhece mais do passado sabe a minha paixão por futebol e como que isso me fazia mal. Como que isso tirou de mim oportunidades maravilhosas. Quantas coisas eu troquei pelo futebol. Finais, quantas vezes eu deixei de ir à igreja para assistir uma final de campeonato. E pior, muitas vezes o time da gente perde e a gente acha que a gente é culpado. Olha que idiotice. Mas são ídolos. Às vezes o seu ídolo pode ser o seu trabalho. Você não consegue se desgarrar do trabalho, você é escravo do trabalho. O trabalho é bênção e o trabalho é necessário. Mas o trabalho nunca pode ser um peso ou nunca pode ser aquilo que nos leve a se afastar de Deus. E quantas pessoas nós temos visto se afastando de Deus por conta do trabalho? Quantos casamentos destruídos por conta do trabalho? Quantos filhos às margens dentro de casa por conta do trabalho?
Quantos esposos abandonados, sem o carinho, sem o cuidado da sua esposa por conta do trabalho. Então isso são deuses que a gente coloca dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, e muitas vezes a gente não vê. E temos tantos outros, tem aqueles que têm deuses como o carro, que não pode tocar, que o filho não pode sujar, que briga, que xinga, enfim. Quais são os nossos deuses que a gente tem colocado como ídolo e que a gente tem brincado e que a lição nos adverte para a gente ter cuidado com esse inimigo? A lição de hoje trata da vida de Acasias e da adoração que ele tinha pelo Deus que ele aprendeu a adorar com seus pais, que é o Deus Baal-zebub. Baal-zebub, o Deus de Ecrom. Acasias vem daquela adoração dos reis anteriores do Reino do Norte. Começando lá por Jeroboão, que iniciou, que introduziu a adoração a esses deuses. A sua mãe era adoradora de Baal. Sua mãe trouxe para o povo a adoração a Baal. Jezabel trouxe para o povo essa adoração. E seu filho era adorador de Baal-zebub, um deus Ecrom. Segundo a lição, segundo nos é informado, eu vou resumir rapidamente, esse deus ele tinha a aparência de uma grande mosca. Olha que interessante. Ou seja, o que isso tem a ver? Esse Deus ele trazia tranquilidade. Porque eu não sei se os irmãos lembram, mas os animais eles eram perturbados por moscas. As moscas entravam nas narinas, no ouvido, na cabeça. Então esse Deus ele era um Deus que dava tranquilidade, que dava calmaria, que dava paz para o coração, tanto dos animais como das pessoas. Então ele era adorador desse Deus. Ele adorava um Deus que não era um Deus verdadeiro. Vale lembrar que anteriormente o profeta Elias, ele reúne o povo, vocês lembram da lição que a gente deu, ministrou, no Monte Carmelo, pede para que Acabe reúna todos os 800 os seus sacerdotes e os seus sumos sacerdotes, e que levem ali para que eles possam adorar a Baal e que Baal mande fogo do céu. E vocês lembram que eles ficaram ali durante o dia todo, pulando, se esperneando, gritando, e Elias brincava, será que ele está surdo? Ele não ouve, ou seja, eles já foram envergonhados anteriormente. Esse Deus Baal foi envergonhado por Elias. E surge uma nova geração, o filho dele assume e continua adorando a um Deus que não tem nenhum tipo de valor. E a palavra vai nos falar, irmãos, que essa adoração custou caríssimo para a vida de Acasias. Essa adoração trouxe para ele a morte. O que aconteceu? Quando Acasias soube que ele tinha esse problema sério, ele mandou consultar ao seu Deus, o Deus Ecrom, se ele ia conseguir se livrar daquela enfermidade. E ele ficou 2 anos no reinado apenas. E ele tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes e nada. Nada que resolvesse a situação dele, e pior, ele continuava cada vez mais com mais dores, com mais sofrimentos, no leito, já dando aquelas feridas nas costas, e não resolvia. Aí ele lembrou de que existia sim um profeta. Ou melhor, ele mandou que os seus subordinados subissem para buscar informação de como ia ficar. E vejam que, na verdade, eles subiram, mas eles encontraram com Elias. Na verdade, Deus enviou Elias e pediu para que Elias
confrontasse com aqueles soldados e falasse que aquilo que o rei precisava ouvir. E se vocês pegarem aí na palavra de Deus, vai mostrar essa fala em 2 Reis 1, 3, 4, vai falar assim, ó. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. O rei de Samaria era Acasias. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel? Ou para ires consultar Baal-zebub, Deus de Eclon? Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então partiu Elias. Olha bem, irmãos, Elias, Deus enviou ele para falar várias vezes com Acabe e Jezabel. Em nenhum momento, irmãos, Elias negou, ou Elias fugiu para uma outra área. Elias foi e deu o recado. Elias não se preocupou com o que iria acontecer. Em nenhum momento Elias, obviamente que eu imagino que ele devia ter sentido medo, preocupado, mas ele não se importou com a sua vida porque ele sabia que era Deus que estava mandando, irmãos. Isso me encanta de uma forma tremenda. A gente tem falado aqui como que isso como que quando você tem intimidade com Deus, como que quando você está ligado a Deus, você consegue ouvir a voz de Deus e não só ouvir, fazer aquilo que Deus manda você fazer. Você não tem medo, você não tem preocupação, você sabe que é Deus que está mandando, é Deus que está falando. E mais uma vez, Deus levanta o profeta para falar com o filho do rei agora. Imagina vocês, irmãos, que Elias devia ser odiado pelo filho do rei. Imagina quanta coisa o rei não deve ter falado de mal, sentado na sua mesa com seus filhos. A sua mãe, quanto não deve ter falado de Elias, mal de Elias. E mais uma vez Deus vai mandar dar uma notícia. Olha que notícia pesada que Deus manda falar com o menino, com o rapaz. Por quê? Porque estava buscando deuses que não eram o Deus verdadeiro. Só que esse rapaz ainda não viu, não percebeu que tem um Deus em Israel, um Deus que comanda, um Deus que dá as ordens. E vai procurar Deus de mosca, vai procurar Deus que não resolve nada, deuses que não resolvem nada. Elias fala para ele que da cama que ele está deitado, dali ele não vai se levantar e dali mesmo ele vai morrer. Você já pensou, irmão, você já parou para pensar na responsabilidade do profeta em se dirigir a um rei ou mandar a mensagem para um rei, dizendo para ele assim, ó, você vai morrer. Já pensou que é isso, irmãos? Já pensou que é isso nos nossos dias? Ah, mas sim, isso nunca vai precisar, Deus não age mais dessa forma. Mas tantas outras coisas que a gente é medíocre, que a gente deixa de fazer. Obviamente coisas muito mais simples, coisas muito mais fáceis, que era para nós, que é o nosso papel, que é o nosso objetivo. Nós estamos vivendo aí, eu tenho falado isso, todos têm falado, a mídia tem falado, um tempo, irmãos, eu li alguma coisa essa semana, dizendo que nós estamos vivendo a pior época de depressão e de estresse da história. As pessoas não se suportam. Famílias não se conheciam. Filhos não tinham conhecimento de como eram seus pais.
Maridos e mulheres que tinham casamento completamente falidos e que agora na pandemia é divórcio. Porque viviam na fachada, viviam na mentira. Pais que tinham tempo para tudo, referente a trabalho, e não conseguiam dar um minuto de tempo para os filhos. E agora, que tem que ficar o dia inteiro dentro de casa, não consegue se relacionar, não aguenta o barulho, não aguenta o choro, não aguenta a reclamação. Triste, irmãos. Triste por quê? Porque como nós vamos ter uma igreja que vai anunciar o Evangelho, uma igreja que vai ser diferente, uma igreja que tem que mostrar Jesus, se nós, muitas vezes, nós mesmos não mostramos Jesus através das nossas atitudes, das nossas ações. Aquilo que eu tenho falado, irmãos, que muitas vezes nos chocam, nós somos a maior bandeira de Jesus, do cristianismo. Nós representamos Cristo. E muitas vezes a nossa representação tem sido drástica, ruim. Quantas pessoas dando mau testemunho na internet, não honrando quem tem que honrar. A palavra de Deus diz que a gente tem que honrar os nossos superiores, independente se a gente concorda ou não com algumas coisas. Irmãos, é tempo de nós mostrarmos quem somos, mas mostrarmos que somos cristãos e que queremos ver um mundo diferente. É tempo de aprendermos com Elias, homem de Deus, mas um homem como eu, como você, dona de casa. Choca muitas vezes, irmãos, quando a gente tem notícias, ou a gente ouve de pessoas que a gente conhece, que eu nunca vou nessa igreja, nunca vou. Porque o testemunho que aquele cara me dá, ele não é possível que esse cara é cristão. Isso é duro, irmãos, isso é doído, mas é verdadeiro. Às vezes nós nos escandalizamos com coisas mínimas. Com um cara que toma uma taça de vinho. Se você não concorda, amém. Mas às vezes quantas outras coisas muito piores a gente tem feito. Intriga, fofoca, maledicência. Isso é adultério. Olha, irmão, a trave que está no teu olho, o cisco que está no teu olho, muitas vezes, olha isso, para depois você olhar o todo. Vamos seguir o exemplo de Elias. Olha o que Deus pede para Elias: desce com não temas. Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Isso que Deus mandou o profeta dizer ao rei. E a palavra de Deus diz que em 2 Reis 1,17, assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. Deus não permitiu que aquele homem continuasse a viver. Por quê? Porque buscou a adoração a um Deus que não era o Deus de Israel. É importante ainda, irmãos, eu gostaria de citar ainda, que o rei enviou 50, um capitão de 50, com seus 50 soldados a primeira vez.
Elias não dava moleza para o inimigo e agiu rápido. E Deus honrou a recusa de seu servo de ser intimidado. Quando chegaram próximo a Elias, Elias falou dessa forma. Eles parou os 50, o capitão de 50 e seus 50 soldados, deu o recado e desceu fogo do céu. Exterminou todos eles. Isso está em 2 Reis 1, 9 e 10. Novamente o rei, não satisfeito, manda de novo um grupo. Mandou de novo o capitão de 50 com mais 50 soldados. Isso está em 2 Reis 1, 11 e 12. Se eu sou homem de Deus, olha que Elias fala, desça fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. 100 já tinha ido. 100 sendo exterminados. Pela terceira vez o rei desafia o profeta. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão dos 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias, 2 Reis 1, 13 e 14, e suplicou e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Deus interviu. Deus interviu. Por quê? Porque aquele general, aquele responsável, viu a presença de Deus, a força de Deus de Israel. 2 Reis 1, 15 e 16 diz assim, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Elias foi pessoalmente falar com o rei e disse a este, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiro a consultar Beelzebube, Deus de Eclon? Será acaso não haver Deus em Israel, cujas palavras o consultasse? Por que você não buscou consultar a Deus? Por que buscou consultar a outros deuses? Rei, a ordem de Deus é severa para você. Desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Essa foi a fala de Elias ao rei. E como eu já havia anunciado, em 2 Reis 1,17, diz assim, assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falava. Olha a coragem desse homem, irmãos, em ouvir a voz de Deus, em enfrentar 100 soldados com os seus capitães e mostrar que Deus é um Deus que não se negocia. Com Deus não se negocia. Ir à presença do rei, o rei furioso, com certeza, e trazer essa informação. Eu quero, irmãos, ali orientá-los para que sejamos atentos àquilo que eu iniciei a minha fala dizendo a respeito de alguns deuses dentro da nossa casa, de alguns ídolos que nós
cultivamos dentro da nossa casa. O livro vai falar inclusive sobre horóscopos, pessoas que buscam horóscopos, pessoas que buscam adivinhadores, pessoas que começam a se envolver na internet com esse tipo de coisa que é demoníaca, que são deuses que enganam, que são deuses mentirosos. Não brinque com o inimigo. E não desafie Deus. Está na hora, irmãos, de nós levarmos Deus a sério. Já passou da hora. Temos que estar mais atentos a algumas coisas que Deus tem nos enviado e nos mandado como mensagem. A gente tem visto coisas que são mensagens do Senhor para a nossa vida. Que Deus, irmãos, possa estar nos capacitando dia a dia para sermos melhores. Deus tem nos dado dia a dia oportunidades. Você está vivo agora, ouvindo essa aula, é uma nova oportunidade que Deus está te dando para você rever os seus conceitos, para eu rever os meus conceitos. Mas nós temos sim a obrigação de buscarmos sermos melhor a cada dia. De a nossa vida ter o bom perfume de Cristo. De a nossa vida ser uma bênção, ser bênção na vida dos outros irmãos. Que nesse momento de recluso que estamos vivendo, nesse momento de meditação, de tempo que nós temos para estar sozinho, que possamos, irmãos, dia a dia, buscarmos a Deus, vivemos uma vida reta diante de Deus, que possamos seguir o exemplo de Elias, um homem de heroísmo e humildade. Antes de homem de Deus, um homem como eu, como você. Todas as coisas, irmãos, crendo em Deus, nós temos capacidade de fazer. Deus nos fez homens inteligentes. Deus nos fez mulheres inteligentes. Cabe a nós proclamar, levar esse evangelho, mostrar Deus, não em hipótese alguma concordar com coisas que desabonem Deus, desagradem a Deus. Temos sim que levantar a nossa bandeira, uma bandeira de amor, mas uma bandeira de amor, mas uma bandeira que não aceita coisas que fujam aquilo que Deus nos ensina, aquilo que nós aprendemos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que você tenha uma semana abençoada, que possamos ter um culto à noite abençoado, que possamos ser edificados por esse Deus, e que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe cada família, derrame da graça, da paz e do amor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.